Oi pessoal, voltando aqui com o meu vídeo resumo para vocês, tá? Primeiramente, vou pedir desculpas por sexta-feira, onde eu falhei aí, né, em estar publicando aqui um vídeo resumo na sexta, tá? Foi aniversário do meu filho mais velho, Juju da mamãe, mas também houve alguns probleminhas pessoais aí que me impediram de estar aqui sentada fazendo o vídeo para vocês. Porém, não deixei de estudar, tá? Quem é concurseiro, quem é estudante sabe que às vezes a gente se programa todo, tá? Faz todo um cronograma semanal, diário, mensal e às vezes falha, tá? E às vezes falha. Porém, eu não deixei de estudar nesse tempo, tá? Não, a gente não pode parar de estudar, tem que se dar aí obrigatoriamente um tempinho diário pra gente tirar pro estudo, ok? Foco. Eu li, né? Deixa aqui pra vocês, que daí foi assim um tapa na cara com luva de pelica, né? Um post dizendo assim que se você parar de estudar toda vez que você tiver um problema pessoal, né, você vai transformar um problema em 2 problemas, né? Então a gente precisa se policiar, né? Mesmo não tendo controle absoluto, a gente tentar ao máximo aí se perdeu aquele horário de estudo, fazer em outro horário, mas manter esse nosso cronograma aí de estudo, tá? Essa semana, se Deus quiser, tudo certinho, todo dia da semana aí postando videozinho de resumos, pra a gente terminar até semana que vem esses conhecimentos gerais, porque tem bastante coisa aqui pra gente estar falando, ok? Pessoal, então voltando aqui, né? No último vídeo, a gente falou dentro daqui do conhecimentos gerais, tópico 2, infrações ambientais. A gente falou sobre a Lei Federal 9.605, datada de 98, tá? Essa lei federal que dispõe sobre sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e da outras providências, tá? Lembrando, fazendo um feedback aí da última aula para essa, tá? Pra gente encaixar uma na outra, tá? Essa lei, tá? Ela veio, entre tantas coisas, criminalizar aí mesmo as questões ambientais, tornar crime algumas condutas ambientais contra o meio ambiente aí, tá? Além disso, ela vai, é nela que vai dizer, transformar a culpabilidade do crime ambiental, da autuação, do passivo ambiental, responsáveis pessoas físicas, mas também jurídicas, ok? Pegando o gancho nessa lei lá. E duas coisas que eu esqueci de falar na aula passada, tá? No resumo passado. Que também é dentro dessa lei que fala da criminalização de lançar balões de festas juninas, tá? Tá aqui dentro falando sobre a criminalização de lançar balões, tá? E também, que é super importante a gente falar, que aumenta aí a multa ou o crime ou a pena, tá? Crimes cometidos ou que acontecem, né, seja culposo ou doloso, que acontecem à noite, finais de semanas e feriados, tá? Então, uma coisa que colocaram dentro dessa lei justamente porque muitos crimes aconteciam à noite, porque não tinha fiscalização, sábado, domingo e feriados, tá? Então aqui aumenta aí a penalidade se esses danos ambientais acontecerem nesses períodos, ok? Tudo bem. Lançaram, né? Foi publicada a lei, ela entrou em vigor, tudo. 10 anos depois, tá? O Congresso regulamenta essa lei através de um decreto. Esse decreto de número 6.514, em 2008, 10 anos depois, tá? Regulamenta a lei e aonde vai estar falando tudo que tá dentro aqui dessa lei, tá? Praticamente tudo. Só que aqui vai ser colocado os valores dessas multas, tá? E quais sanções penais que determinados acontecimentos ambientais aí pode ter. Que vai desde apenas uma advertência até a destruição daquele empreendimento, tá? Vamos lá. De novo falando aqui, tá? Às vezes vai parecer solta essas informações, cada vídeo falando de uma lei, de um decreto, né? Porém,
lá no final a gente vai entender, né, vai ficar muito mais claro pra gente, porque a gente vai conseguir fazer aí uma ligação toda essa legislação, vai entender que teve um começo, teve um início com a Política Nacional de Meio Ambiente, tá? E até os dias atuais, o que vem de mudanças, a gente vai ver mudanças aí, até mesmo quando a gente entrar na nossa área específica, aí de legislações estaduais do IAP, tá? Específica do Paraná, então a gente vai conseguir fazer uma ligação. Talvez agora ainda fique perdida essas informações, tá? De novo, aqui falo, eu não sou expert no assunto, tá? Eu tô tentando ajudar com um mínimo de conhecimento que eu tenho, tá? E também estudando bastante para para fazer esse concurso. Então a gente tente juntar esses vídeos aí lá no final, quando a gente sentar para responder uma questão, a gente olhar as respostas e entender, fazer um ligamento e ali conseguir, né, se Deus quiser, optar pela resposta certa através dessa ligação de tudo que a gente está estudando agora, tá? Gostaria de esmiuçar parágrafo por parágrafo, artigo por artigo? Com certeza eu gostaria, né? Como tem alunos falando, professora, vamos fazer um cursinho. Gente, é difícil o local, é difícil o tempo para todo mundo, então é muito difícil. Então, cada um disponibilizado de um tempo, vai usar do seu tempo, junto com essas, o que a gente está disponibilizando aí para vocês, para dar essa ajuda aí pro pessoal que tá pedindo, tá, gente? Por isso, não esqueçam de se inscrever no canal, porque tem bastante gente pedindo, tá bacana aí. A hora que eu saio, a hora o pessoal nas redes sociais tá bem bacana, tá? Tá sendo bem aceito. Então, tô fazendo para vocês, por vocês e, logicamente, para mim também, né? É uma forma de estudar, aprendendo muito mais, ensinando, né? Ou, né, compartilhando conhecimento, que eu gosto de falar mais do que ensinar, tá? Vamos aqui, então, nesse decreto, ok? Esse decreto, então, ele vai fazer aqui algumas questões bem voltadas para valores, então a gente vai se apegar no quê, tá? Quais são os valores das multas contra a fauna, flora, administrativa? Tem diferença? Tem diferença, a gente vai ver isso, tá? Tem diferença de advertência, de multa? Tem diferença, a gente vai fazer mais aí essa pegada pra gente entender que nesse decreto ele está falando sobre os valores das multas ou também as sanções penais que esses atos contra o meio ambiente podem ter. Então vamos lá. Vamos direto aqui para o artigo 2. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão. Isso precisa ser muito importante, muito claro para a gente, tá? Uma omissão de um crime ambiental também pode ser passiva de sanções penais? Pode. Se eu estou vendo e não estou denunciando, né, isso é uma omissão, ok? Então vamos lá. Toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente, conforme o disposto na seção 3 desse capítulo, tá? Que tá aqui dentro. Ok. O artigo 3, ele vai falar: as infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções. Então, as infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções. Onde eu tinha falado que vai desde advertência até destruição. Então vamos lá, começando com a advertência, multa simples, multa diária que pode acontecer, a apreensão dos animais, produtos, subprodutos de fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizado na infração, então pode ter essa apreensão e destruição aí, tá? Destruição ou inutilização. Não dá para cortar e não dá para editar, então volta lá. Destruição ou inutilização do produto, suspensão de venda e fabricação do produto, embargo de obra ou atividade. É que eu olhei ali que o meu filho tá fazendo barulho, tá, gente? É só olhar, ele já entendeu. Destruição e inutilização, então, do produto, voltando. Suspensão de venda e fabricação do produto, embargo da obra ou atividade em suas respectivas áreas, demolição da obra, suspensão parcial ou total das atividades e restritiva de direitos, ok? Essas então são as sanções, tá? Que pode ter aí em cima dessas autuações, ok? Vamos começar então pela advertência, tá? O que a gente precisa falar da advertência? A advertência, o que a gente precisa saber?
ela tem um tempo, né, para que isso não vire uma multa. Então, eu posso estar com algum dano ambiental e só levar uma advertência? Posso, tá? Só que eu tenho que ficar atento porque essa advertência, ela não pode recorrer dentro de 3 anos, tá? Então, eu tenho lá uma empresa, um cano estourou e o órgão ambiental ficou sabendo, vai lá e diz, olha, vocês precisam consertar esse cano que tá, esse resíduo que tá caindo aí, ele pode chegar até o curso d'água, ok? Dou um prazo para vocês consertar esse cano, beleza? Ok, então, houve uma multa? Não, teve uma advertência. Isso conforme a gravidade do que tá caindo ali, gente. Essa advertência esse cano, ele não pode acontecer de novo dentro de 3 anos. Por quê? Não pode, daí não vai mais poder ser uma advertência, e sim uma autuação, uma multa aí, ok? Tá? Então, essa sanção de advertência no período de 3 anos aí, ela não pode ser novamente aplicada, ok? Das multas, o que a gente precisa saber das multas? Então, vamos lá. Dessas multas, tá? A gente vai ver que o valor vai variar bastante. A gente pode colocar um valor mínimo de R$50 e um valor máximo de 50 milhões de reais, tá? Mas a gente vai ver aqui dentro que na fauna é um número de valor de multa, na flora é outro número e na administrativa são os números maiores, são administrativos. Por quê? Tá? Porque pode, por exemplo, um empreendimento sem licença nenhuma está atuando lá no meio de uma mata de preservação permanente, tá? Então, essa multa, ela pode chegar a 50 milhões de reais, sim, tá? Então, a gente precisa saber isso. As multas ambientais, segundo esse decreto, ela vai de R$50 a 50 milhões de reais, ok? Ok. Falando aqui das demais sanções administrativas, tá? Que a gente falou lá da destruição, por exemplo, tá? A gente vai falar essa destruição não é simples assim, porque essa casa está construída na beira de um rio, de um lago, de uma área de preservação permanente, ou no meio da floresta atlântica. Vou lá e chego a destruir. Não é simples assim destruir, seja esse empreendimento grande, pequeno, de médio porte. Dentro dessa lei, ela vai dizer que precisa ter um laudo técnico dizendo que a destruição desse empreendimento não vai causar um impacto ambiental muito maior do que a manutenção dele, tá? Então, não é simples assim destruir aquele empreendimento. Precisa ter um laudo técnico falando que isso pode ser ou não melhor para o meio ambiente, ok? Das infrações administrativas cometidas contra o meio ambiente, tá? Vamos lá, fauna, flora, tá? Primeiro falando da fauna. Então, essas multas, elas podem variar no valor de R$200, 300, 500, 1.000, 2.000, 2.500, 5.000, 10.000, podem chegar até 100 mil reais, né? Aí, ou até 500 mil reais. É o valor máximo aí contra a fauna, tá? Contra os nossos animais, é esse o valor de multa, tá? Que vai aí, então o valor maior vai ser de 500 mil reais, ok? Dentro disso, o que a gente precisa saber? 500 As multas serão aplicadas em dobro se a infração for praticada com finalidade de obter vantagem pecuniária. O que quer dizer isso? Ganhar dinheiro com essa pesca, ganhar dinheiro com essa caça, né? Então, essa multa, ela pode aí dobrar o valor, ok? Então, de 500 mil, ela pode ir para 1 milhão aí, tá bom? Aí vai entrar dentro do que a gente já viu lá na lei, tá? Que é a questão aqui, né? Que impede a apropriação de fauna sem licença, autorização, que modifica, danifica ou destrói o ninho, o abrigo ou o criadouro natural, né? Ou aí, trajeto migratório. Explorar ou fazer uso comercial. Olha só que interessante isso, gente. Os maiores valores de multa aqui, que varia de 5 mil reais a 500 mil reais, está em cima de explorar ou fazer uso comercial de imagem de animais silvestres, mantido irregularmente em cativeiro ou em situação de abuso ou maus tratos, tá? Então, aí vai, né, a questão aí, principalmente da internet, né, aonde eu acho que simplesmente se eu tá aí divulgando vídeos com animais sendo maltratados ou, né, em cativeiro aí,
não vou ter nenhum tipo de punição. Pode ter uma punição sim, porque aqui fala que explorar ou fazer uso de vídeos, né, que demonstrem animais nesse estado, ele pode aí gerar multa de 5 mil a 500 mil reais, ok? Pescar em um período de local, né, que a pesca seja proibida. Então aqui vai entrar todas essas questões contra a fauna. Deixa eu ver. Né, a pesca, caça, embarcações, tá? Quem forem pegas aí exercendo, né, algum tipo de venda irregular, tá? Vai entrar aqui, ok. Das infrações contra a flora agora, tá? Varia de 50 reais, 500 reais, 5 mil reais, só que aqui a gente vai ter uma diferença, assim, tá? Eu esqueci de falar. Essas autuações, elas podem ser, então, quando a gente está falando sobre a fauna, ela pode ser por indivíduo, por quilo, tá? Então, se não consegue aí calcular o número de indivíduos, pode ser pesado, tá? E essa infração pode ser em cima do indivíduo ou do peso aí, tá? Esse número, esse valor de multa, ok? Quando a gente fala em flora, tá? Esse valor, ele vai ser por hectare ou por área quadrada, né? Ou até por unidade. Então, se for, por exemplo, árvores, né, nativas, elas podem ser em cima de unidade. Esses valores vão então de 50, 500 reais, 5 mil reais por hectare ou área, tá? Ou até mesmo, ou até 10 mil reais por unidade, ok? Dentro desse decreto aqui na época, houve um pouco de briga, principalmente quando a gente entra aqui na questão aqui da multa, de prazos. O pessoal da agricultura não gostou muito, né? Porque estava bem naquela briga de reserva legal, de reformular, né, o Código Florestal. Então teve aqui na época uma coisa bem uma briga aí, né, uma briga, modo de dizer, não, um conflito aí, né, de interesses com esse decreto em cima dessas autuações referente à fauna, tá? Por quê? É aqui que vai falar dos crimes e multas em reservas legais, em áreas de preservação permanente ou de retirada de madeira sem licença. Então, a gente sempre tem que pensar que a agricultura e o meio ambiente, eles precisam, né, sempre estar conectados num bem comum, né? Então, precisa ter essa comunicação sempre que acontece um e outro para ver se um não vai prejudicar o outro, tá? E na época a briga de interesses políticos, né, maiores foi que, né, haviam sido feitos isso daqui sem o pessoal da agricultura tá em acordo, tá ali junto, então teve algumas mudanças aqui, algumas alterações, né, em relação principalmente a prazos, tá? Mas é devido a isso, tá? Aquela época tava assim, talvez muitos não lembram, né, mas estava assim na mídia toda hora, todo momento, falando sobre isso, sobre reserva legal, aumenta, diminui, sobre esse código florestal, que é um código antigo, se ele tem que ser reformulado, se tem que ser atualizado ou não. Então, era uma largura de áreas de preservação de mata ciliar, ficar maior, diminuir, enfim, tá? Era uma época que estava bastante em alta essa discussão. Então, aqui foi colocado em questão aqui alguns prazos e alguns valores aqui referente às infrações contra a flora, ok? Então, esses aqui, o que mais que eu tinha que falar? Multa de 5 mil reais, então, por hectare ou fração, né, da área, como eu falei para vocês, pode ir dependendo da irregularidade, tá? Executar manejo florestal sem autorização prévia do órgão ambiental competente, sem observar os requisitos técnicos estabelecidos aí pelas legislação, né, de R$1.000 por fração. Alterou aqui também alguma coisa. O autuado será advertido para que, no prazo de 180 dias, apresente um termo de compromisso de regularização de reserva legal na forma de alternativas previstas na lei aqui. Então, isso aqui é que eu estava falando para vocês. Na época teve aí uma briga grande, que as áreas de reservas legais teriam que ser averbadas num prazo determinado, que não tinha averbação dessas reservas. Então, foi aonde teve um pouquinho de discussão com relação a isso daqui, tá? Ok. Aqui o prazo de averbação, falando aqui.
Fabricar, vender e transportar ou soltar balões, né, que possam provocar incêndios, como eu havia falado para vocês lá na vegetação. Qual que é a multa aqui? De R$ 1.000 a R$ 10.000 por unidade de balão soltado. Solto no ar, soltado, não, solto no ar, tá? Ok, vamos lá. Das infrações relativas a poluições e outras infrações ambientais, tá? Aqui nessa subseção 3, ela vai falar sobre poluição de recursos hídricos, multas, né, e autuações em cima de empresas, né, soltar em corpos d'água, né, resíduos sólidos, líquidos, né, não tratados, rejeitos aí, alto mar, esgoto, enfim, tá? Ele vai estar falando tudo aqui nessa subseção dessas infrações e os valores, tá? As multas que trata este artigo e demais penalidades serão aplicadas após o laudo de constatação, tá? Por que isso? Aqui a gente vai ver, olha lá. Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto de substâncias tóxicas, perigosas ou nocivas à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou em regulamentos, tá? Pode gerar multa de R$ 500 a R$ 2.000.000, tá? Então também vai falar referente aí, né, ao armazenamento de produtos químicos, tá? Emissão de poluentes atmosféricos, tá? De R$ 100, de R$ 100.000 a R$ 1.000.000, tá? Tem cada... E daí quando a gente for ligar isso aí, a gente vai ver que, né, nós temos no estado aqui legislações específicas, né, referente à poluição hídrica, solo, atmosférico, tá? Que a gente vai ver aí como funciona isso no estado. A gente tá vendo essa visão aqui federal, ok? Deixa eu dar um olho aqui no meu tempo, um zoinho no meu tempo, tá? Ok. Das infrações contra ornamentos... Ah, tá. Ainda aqui, tá? Isso aqui, deixa eu falar outra coisa também. Importar, então, carros, pneus que sejam, né, pneus recalchutados ou aí que estejam que vão contra a legislação também, né? Pode ser passível de multas, tá? De multas aí. Olha aqui os de carro, tá, gente? Importar ou comercializar veículos automotor sem licença para o uso da configuração de veículo ou motor, tá? Com as exigências legais do país. Importar pneu usado ou reformado em desacordo com a legislação, tá? Essa multa de importar carros aqui, ó, que são contra a nossa legislação, elas podem ir até R$ 10.000.000 e correção de todas as unidades de veículos do motor, tá? Que sofreu alteração aí, ok? Então, importar pneus também aí pode ser passível de multa, tá? Que estão em desacordo com a legislação. Eu posso importar, sei lá, resíduo de outros países, né, para usar uma usina que fabrica asfalto, por exemplo, né, que muitos pneus são utilizados para isso. Posso, desde que eu tenha uma licença que me autoriza a fazer essa importação de produto, ok? Não é que seja ilegal, tá? Porém, tem que estar de acordo com a nossa legislação. Das infrações contra o ordenamento urbano e patrimônio cultural, então aqui vai falar da pichação, tá? Aí promover a pichação aqui, qual que é a multa, tá? Tem multa? Tem, de R$ 1.000. Aí a pichar, grafitar ou por outro meio de conspurcar edificações alheia, tá? No monumento urbano aí de R$ 1.000 a R$ 50.000. Então, cuidado aí os grafiteiros de plantão, tá? Promover construções em solos, que a gente já tinha falado na legislação lá, naquela lei, que tem aí patrimônio, vamos ler aqui, promover construções em solo não edificáveis ou ao seu entorno, assim considerado em razão do seu valor paisagístico, ecológico, artístico, turístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico, entre outras coisas. Tem multa também, de R$ 10.000 a R$ 100.000, tá? Gente, tem um conhecido que herdou, né, um terreno aí
E parece que nesse terreno, se eu não me engano, tinha aí uma questão arqueológica. Não perdeu essa herança, não pôde fazer nada naquele terreno, tá? Não, dificilmente se consegue uma licença para construção de algo em cima de um sítio arqueológico ou qualquer coisa, né, que está aqui dentro desse parágrafo aqui. Vamos lá. Das infrações administrativas contra a administração ambiental. Olha aqui, gente, eu achei muito importante, grifei aqui bem grande pra gente, principalmente nós técnicos, né? A responsabilidade de um laudo técnico, tá? Emitir relatório, laudo ou estudo ambiental total ou parcialmente falso, a multa pode ir de R$ 1.500 a R$ 1 milhão, tá? Essa aí é a autuação aí gravíssima, tá? Das infrações cometidas exclusivamente em unidade de conservação também, tá? Aqui é aquela parte que a multa pode ser triplicada ou quadruplicada conforme aonde acontecer. Multa de R$ 1.500 a R$ 1 milhão, tá? Em área de conservação. A multa será aumentada ao triplo se o ato ocorrer no interior de unidade de conservação e proteção integral, tá? Então, introduzir alguma coisa em área de conservação, se for lá no centro, isso vai tá aumentando 3 vezes essa multa, tá? E essa multa pode ser aumentada em quádruplo, tá? Se for liberado ou modificado geneticamente algum componente daquela área de conservação, ok? Do processo administrativo para apuração de infrações, aí vai falar das autuações, tá? Aqui bastante coisa, tá? Destruição, inutilização do produto, vai falar bastante coisa aqui, mas aí é mais a gente ler mesmo, entender. Os bens apreendidos, se pode ser destruído, se não pode ser destruído, se pode ser vendido, viu, gente? Pode ser doado, mas pode também ser vendido, né? E esse dinheiro aí da venda, né? Entrar pro Estado ou pro governo aí, tá? A defesa não será conhecida quando apresentada. A defesa, tá? Tanto a defesa quanto o recurso, se ela for apresentada fora do prazo, por quem não seja legitimado ou perante órgão ou entidade ambiental incompetente, por exemplo, eu preciso fazer a minha defesa ou o meu recurso era para ser no IBAMA e eu fiz no IAP, tá? Eu posso perder aí, se não for dentro do tempo, eu vou perder aí esse recurso ou essa aí defesa, ok? Do procedimento relativo a bens e animais apreendidos, tá? Animais, principalmente, eles podem ser doados aí ou vendidos mesmo, tá, gente? Animais domésticos ou mesmo silvestres, tá? O que for perecível pode ser doado, pode ser destruído, tá? Multa simples de serviço. A multa simples pode ser, então, convertida em serviço de prestação, melhoria e recurso de qualidade do meio ambiente. Então, se a multa for simples, ela pode ser revertida aí dentro de um processo que é pedido, né, no órgão ambiental e transforma-se essa multa, então, em serviço, ok? Isso é possível? É possível, né? Um projeto bem feito aí para melhoria do meio ambiente, tá? Aqui também entra o termo de compromisso. Então, se a pessoa é autuada e ela assina um termo de compromisso, que ela vai, né, tá aí recuperando esse dano ambiental, ela já não pode fazer um recurso, então, porque ela tá automaticamente, ela tá, né, assinando sua confissão de culpa aqui, tá? Então, ela tá se comprometendo a... E esse termo de compromisso, ele terá efeito nas esferas civis administrativas. Então, ele tem que ser cumprido, porque o órgão ambiental vai dar um tempo e vai fiscalizar durante esse tempo, ok? Gente, resumidamente, nos meus 30 minutos, quase que exatos aí, tá? Era isso que eu tinha para falar, bem por cima, desse decreto de número 6.514, datado de 2008, ok, pessoal? Então, fica aí o nosso videozinho, tá? Até a nossa próxima aula, que se Deus quiser será amanhã. Todos fiquem com Deus, um abraço e até amanhã. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ok?